A paz, igreja. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te louvamos e te damos graças, Senhor. Espírito Santo, nós te convidamos, Senhor, para estar aqui. Me usa, Pai, com o teu poder, com a tua graça, com a tua misericórdia, Pai. Fala com a tua igreja, Deus. Prepara os corações dos nossos irmãos, o meu coração, Senhor, para receber a tua palavra. E que essa palavra venha fazer a diferença, Senhor, na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós te damos graças. Amém, igreja? Eu vim falar nessa noite de um Deus que não é parcial. De um Deus que faz justiça por igual. Às vezes a gente olha para o mundo e vê as desigualdades, vê as diferenças, e a gente às vezes tem dúvida da parcialidade de Deus. E eu queria falar desse Deus, que Ele não é parcial. Embora pareça meio contraditória a Bíblia, as coisas que a gente vê no dia a dia, a gente vê que a justiça de Deus é soberana e paira sobre todos nós. Mas eu queria falar aqui sobre a diferença de pessoas. Deus é igual para todos, mas as pessoas não são iguais. E eu queria falar sobre Sodoma e Gomorra e Nínive. Eu não sei se os irmãos conhecem a história de Sodoma e Gomorra. Você pode abrir? Obrigada. Essas três cidades, elas tinham em comum que elas eram cidades prósperas, cidades grandes, com muita prosperidade. Que as pessoas queriam morar lá, queriam estar lá, porque era um lugar que corria muito dinheiro. Talvez tenha certa semelhança, né? Que todo mundo quer morar nos Estados Unidos, né? Lugar próspero, terra que mana leite e mel, né? Só que elas tinham mais do que isso de igualdade. Eram lugares pervertidos. Lugares que estavam totalmente mergulhados no pecado, na destruição. E Deus resolveu dar uma sentença de exterminar essas cidades. Você vê que ele não é parcial, ele age com igualdade. Ele decidiu e determinou que ele iria aniquilar aquele povo, destruir aqueles lugares. Mas o que foi que fez Deus mudar de ideia? Em Gênesis 20, até o 33, eu acho. Até o 33. Eu vou ler porque a gente precisa aprender Bíblia, né? Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave. Gênesis 20. Eu esqueci o capítulo. Eu botei só os versículos. Beleza. E 20. Acharam? 19 e 20. Eu descerei para ver se o que é que eles têm feito corresponde ao que eu tenho ouvido. Senão eu saberei. E ali no 23 começa a falar da intervenção de Abraão para salvar aquele povo. E Abraão se aproxima dos homens que Deus mandou e fala assim: olha, exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda destruirá e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o injusto, tratando o justo e ímpio da mesma maneira. Longe de ti, não agirás com justiça o juiz de toda a terra?
Então respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade por amor desses 50. Mas Abraão falou assim, ele já estava com medo que não encontrasse esses 50 justos ali. Então ele falou assim: Senhor, eu sei que já fui muito ousado a ponto de falar ao Senhor, e eu não passo de pó e cinza. Ainda assim eu pergunto, e se faltarem 5 para completar os 50 justos? Destruirás toda a cidade por causa de 5? E disse ele: se encontrar ali 45, não os destruirei. E ele respondeu, e ele perguntou: e se encontrares apenas 40? Insistiu Abraão. E ele respondeu: por amor dos 40, não destruirei. Eu imagino que Deus já estava para perder a paciência com Abraão. Eu já teria perdido. Já teria. Mas Abraão continuou, falando: não te ires, Senhor, mas permite-me falar, e se apenas 30 forem encontrados ali? E o Senhor respondeu: se encontrar 30, não os destruirei. Mas prosseguiu Abraão: agora que eu já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto, e se apenas 20 forem encontrados ali? E Deus respondeu: por amor aos 20 não as destruirei. Então Abraão disse ainda: não te ires, Senhor, mas permita-me falar só mais uma vez, e se apenas 10 forem encontrados ali? E ele respondeu: por amor aos 10 não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. E no capítulo que segue ali, a gente vê que foram todas destruídas: Sodoma, Gomorra e as cidades em volta. E as cidades em voltas. O que a gente vê? Que não tinha nem 10 justos ali. Em toda a região, não era só numa cidade, mas em toda a região não tinha 10 justos. Aí você fala assim, mas quem foi ali para avisar? Quem foi para pregar para eles? Você imagina que na Bíblia, esse diálogo segue assim, um em seguida do outro, mas se Deus falou que não destruiria se houvesse 50, ele foi lá para conferir se tinha 50. Quando ele falou que não destruiria pelos 40, ele foi lá e procurou esses 40. Ele fala que enviou 2 anjos na forma de homens e que eles estavam na praça, que eles iriam dormir na praça. Eles estavam ali procurando esses justos. Procuraram pelos 50, pelos 45, procuraram pelos 40, procuraram pelos 30. Isso leva tempo. Isso leva um relacionamento para conhecer quem é justo, quem não é justo. Eles presenciaram a maldade desses homens. Eles presenciaram a dureza de coração. Porque eles tinham a missão de falar para Deus: aqui tem um justo, aqui tem mais um justo. Ele é justo por isso, ele é justo por aquilo. Ou, aqui não existe nenhum justo. Todos são pecadores porque são assim, assim, assim. E eles não seriam negligentes. Então eles gastaram tempo procurando esses justos. Mas eles não encontraram nem 10. Se a gente vê a palavra de Deus, na verdade só foram salvos Ló e a família dele pela misericórdia que Deus tinha de Abraão, pelas promessas de Deus com Abraão e a família dele, a descendência dele. Nem os genros de Abraão, que foram convidados pelos anjos a deixarem a cidade, não foram salvos. Nem os genros de Abraão. De Abraão não, de Ló. Mas qual que eram os pecados de Sodoma e Gomorra para levantar a ira de Deus a tal ponto de destruir uma cidade inteira? Não só uma cidade, várias cidades inteiras. Os pecados, entre muitos que eles tinham, a maioria, principalmente, eles eram ligados à homossexualidade, imoralidade, perversão sexual.
O relato você encontra em Gênesis 19. E não tem como a gente falar assim, ah, não, mas ali não está escrito explicitamente. Está escrito explicitamente. Embora hoje em dia muitas igrejas, muitos irmãos têm medo de falar sobre o assunto, de ser cancelado, ser processado, ser perseguido. Aliás, quem tem medo de ser perseguido, acho bom sair correndo, porque esse é o nosso destino. E bem-aventurados aqueles que serão perseguidos por causa da palavra de Deus. Quem quer ser bem-aventurado, fica. Permaneça. Quem tem medo, ora para Deus te dar coragem, irmão. Ora para Deus te dar coragem, porque se Ele não der... Estamos chegando na hora do tudo ou nada. Estamos chegando... Aliás, já estamos na hora do tudo ou nada. Na hora de passar pela prensa e ver o caldinho que sai. Se seu caldinho for crente, porque nós já estamos sendo espremidos. Já estamos sendo testados, perseguidos. E amém por isso. Gênesis... Ali no capítulo 19 a gente vê, né, quando os anjos em forma de homens vão a Sodoma para tirar Ló e a sua família de lá, quando a cidade ia ser destruída por fogo, os homens da cidade, todos os homens da cidade, novos, velhos, todos, chegaram na casa de Jó tentando arrombar a casa de Jó, de Ló. Eu estou trocando os personagens. Tentaram arrombar a casa de Ló e falaram assim, você tem que nos entregar esses homens, porque nós queremos ter relações com eles, nós queremos conhecê-los. Aí fala assim, não, mas tem versões da Bíblia que fala queremos conhecer, certo? Tem versões que falam. E nessas mesmas versões que fala conhecer, fala assim, ó, Adão conheceu a Eva, coabitou com ela e teve filhos. Então esse conhecer é a mesma coisa que coabitar, que ter relações. Se a gente vai na Bíblia mais na frente, em Ezequiel 16:49, 50 fala, eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba com fartura de pão e abundância de ociosidade, tendo ela suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão dos pobres do necessitado, e se ensoberbeceram e fizeram abominações diante de mim. Portanto, vendo eu isto, as tirei dali. Abominações. Na Bíblia, quando você acha a palavra fizeram abominações diante de Deus, você vê que sempre está ligado a relações ilícitas, a relações sexuais ilícitas, a homossexualismo, a perversão, a lascívia, a adultério, sempre, sempre. Não é a igreja de hoje querendo criar um diálogo que se impõe contra um tipo de sociedade. Não, não é, é a verdade. É a verdade explícita na palavra, que não pode ser mudada, não pode ser acrescentada, não pode ser tirada uma vírgula dela. E não pode ser diminuída só para agradar algumas pessoas. Ela tem que ser pregada como ela é. A verdade é a verdade. E ela é eterna. Agrade a quem quiser. E se a verdade não te confronta, meu irmão, você está com um problema sério. A palavra, cada vez que a gente lê a palavra, cada vez que a gente ouve a palavra, ela tem que nos confrontar. Nós temos que ser confrontados. Nós temos que nos sentir confrontados. Se você fica à vontade, é porque você já endureceu o seu coração. Então você já está quase igual ao povo de Sodoma e Gomorra, que não importava a visita dos anjos de Deus ali. Eles nem se comoviam, nem sentiam nada, nem se davam conta de quem é que estava no meio deles. Porque quando a pessoa está envolvida no pecado,
ela está tão absorvida pelo pecado que ela não se dá conta do que está em volta, dos chamados de Deus, dos apelos de Deus, dos avisos que Deus manda. Sodoma também era conhecida por tratar os visitantes de maneira sádica. Até hoje tem o termo sadomasoquismo, que vem de lá. Todo mundo sabe que é uma perversão, o sadomasoquismo. E da onde que se origina esse nome? Lá de trás, lá daquele povo pervertido. Com Nínive não foi tão diferente assim. Foi a mesma coisa. Nínive era uma cidade que estava envolvida até as tampas de pecado. E Deus fala assim em Jonas, capítulo 1, 2, fala: sua malícia subiu até mim. A sua maldade subiu até mim, em algumas versões. A sua perversão subiu até mim, em algumas outras versões. Foi a mesma linguagem usada para explicar a Abraão o motivo da destruição total de Sodoma e Gomorra, em Gênesis 18, 20 e 21. Deus usa a mesma linguagem. Vocês podem escolher a versão que vocês quiserem. O que vai estar falando de uma cidade vai estar falando da outra. O que está falando de um povo vai estar falando do outro. O pecado de Nínive não era tanto a homossexualidade, mas era o derramamento de sangue. Eles eram considerados o povo mais cruel de toda a região, de todos os tempos. Eles tratavam os inimigos capturados com a maior crueldade. Às vezes a gente pensa assim que o pecado da homossexualidade é muito pior. Então, mas era por isso. Então, não, a gente escalona pecado diferente de Deus, de acordo com a nossa, visão meio turva. Deus não. Deus, pecado é pecado. Para Deus é o mesmo grau, é o mesmo nível de seriedade, de um pecado de homossexualidade, como de adultério, como de assassinato, como de crueldade, como eles eram sanguinários, faziam por prazer. Eles arrancavam as unhas das pessoas, degolavam por prazer, para poder, e se gabavam disso, para que os outros inimigos soubessem que se caíssem nas mãos dele, não tinha misericórdia, que eles eram um povo mau. Eles se orgulhavam da maldade que faziam. E para Deus é o mesmo nível de pecado. E ele fala assim: a sua malícia, a sua maldade subiu até mim. Se você conhece um pouco de Bíblia, você sabe que todos os povos pecaram contra o Senhor de alguma forma, em algum momento. E Deus sempre ia com paciência, sempre mandava um profeta, e sempre dava uma segunda chance, sempre chamava o povo para um arrependimento, para um conserto. Quando Deus chegava a falar assim: a tua maldade subiu até mim, e eu vou descer a mão sobre você, é porque o negócio já estava muito adiantado, porque o negócio já estava muito ruim, porque ele já tinha tentado muitas vezes. Então, o que acontece de diferente? O que foi que moveu o coração de Deus? Foi que no caso de Nínive, Deus manda Jonas para ir pregar contra eles. Fala assim: vai lá e clama contra eles. Fala para eles que eu sei do pecado deles, e que em 40 dias eu vou anular eles, eu vou exterminar com eles, eu vou acabar com eles, assim como fiz com Sodoma e Gomorra. Qual que foi a diferença? A diferença foi que esse povo ouviu a voz de Deus. Esse povo se arrependeu. Todos, desde o rei até o servo se arrependeu. Eles colocaram um jejum, proclamaram um jejum total de todos eles. Eles se cobriram de cinza, se vestiram de saco. Isso significa humilhação, isso significa arrependimento. Eles se arrependeram e decidiram mudar de vida.
decidiram mudar o curso da vida deles. Decidiram não servir a outros deuses, decidiram agir diferente, decidiram deixar o pecado de lado. Porque a gente ouve muito falar de arrependimento. Eu estou muito arrependido do que eu fiz, eu estou muito arrependido do que eu fiz. Mas a pessoa não deixa de fazer aquilo que estava fazendo. Jesus, quando ia fazer qualquer cura, ele falava assim: vai, você está perdoado, não peques mais. Quer dizer, muda de vida. Muda de vida. Deixa seu pecado de estimação. Se a gente falar assim, todo pecado, ele é ruim as consequências dele, porque na hora que está pecando todo mundo gosta. Vamos ser sinceros. Alguém peca não gostando do pecado? Não gostando do que está fazendo? Você enche a cara, não, mas eu não gosto de beber, eu estou bebendo obrigado. Estou aprontando aí, não, mas eu não gosto de fazer isso, eu estou sendo obrigado. Não, mentira. Mentira, todo mundo que peca, peca gostando. Agora a diferença é quando você decide, sabe? Porque saber que é errado, todo mundo sabe. Até quem não é cristão, quem não conhece a palavra, quando está fazendo algo errado, sabe que é errado. Sabe que é errado. Existe chama Espírito Santo de Deus, que ele fala assim: você está pecando, você está indo para o caminho errado. A Bíblia fala isso para a gente, que quando fores pecar, quando fores na direção errada, eu vou te falar, vai para cá, vai para ali, essa não é a direção certa. Não está escrito em algum lugar, eu não sei o endereço, mas está escrito. Isso eu tenho certeza que está na Bíblia. Porque Deus tem tanta misericórdia, Ele não quer que a gente siga o caminho errado. Ele sempre vai nos direcionar, Ele sempre vai chamar a gente, e mostrar o caminho. Ele não deixa a gente sozinho para depois falar assim: errou, agora eu vou te punir. Não, esse não é o prazer do coração de Deus. Então, a diferença é que quando você tem realmente um arrependimento genuíno e você fala assim: não importa quanto esse pecado me dava prazer, eu não vou pecar mais. Eu não vou jogar fora a chance que Deus está me dando de eu ter uma vida nova, uma vida diferente, agradando ao Senhor, para ser digno das promessas dEle, para ser digno de todas as promessas que Deus tem. Tem um pedaço aqui no verso 3 a 5 de 5 a 10 do capítulo 3 de Jonas, que fala que até os animais tiveram que ficar de jejum. Eu achei incrível, porque eu nunca tinha visto isso na Bíblia. A gente lê e passa por cima de algumas coisas. Você vê que o arrependimento foi uma contrição tão grande que eles falaram assim: não, ninguém vai comer, nem cachorro, nem gato, nem gado, nem burro, nem cavalo, ninguém vai comer. Ninguém vai comer. É um jejum total. Quer dizer, houve um arrependimento a tal ponto, sabe, que eles levantaram uma nação toda para se dobrar diante de Deus e reconhecer: nós estávamos no caminho errado, nós queremos voltar para o caminho certo, nós queremos a segunda chance. Uma nação inteira. Agora, gente, se a malícia, a maldade deles subiu até Deus, você imagina como que subiu um ato desse até Deus. E a Bíblia fala que Deus se arrependeu do mal que Ele tinha determinado contra Nínive. Ele se arrependeu e cancelou a sentença de morte para o povo de Nínive. Agora fala assim: e por que Ele não deu essa mesma chance para o povo de Sodoma e Gomorra? Por que Ele não foi bom com aquele povo? Gente, Ele foi bom demais. Ele mandou os anjos lá, ficaram quanto tempo lá, tentando achar um justo sequer. Mas o povo tinha um coração duro. O povo tinha um coração que não é nem capaz de enxergar a presença dos anjos de Deus no meio deles.
Eles zombaram de Ló. Quando Ló ofereceu sua própria mulher, suas próprias filhas, para ter relação com eles no lugar dos anjos. Zombaram de Ló. Deus é um Deus bom. E Ele não tem prazer na morte do ímpio. Nem na morte do ímpio. Que dirás na morte dos bons. Eu falo assim, que dirás na morte dos bons, não, né? Porque ímpio todos nós somos. Né? Se a gente olhar para nós, a gente fala assim, eu estou na igreja, eu sirvo a Deus, não sei o que, deixou de ser ímpio. Não deixou. Nós não deixamos de ser ímpios. Nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro. Nós somos justificados imerecidamente pelo sangue do Cordeiro, que foi derramado por todos nós, merecedores ou não, que, vamos falar a verdade, nenhum era, né, merecedor. Continuamos não sendo. Recebemos essa graça, continuamos a pecar, muitas vezes ainda julgamos os outros, porque nossos pecados são diferentes, né? Então, o pecado dele é mais grave que o meu. Não é assim que a gente faz? A palavra de Deus fala assim em Ezequiel 18, 29. Teria eu algum prazer na morte do ímpio? Pelo contrário, acaso não se agrava vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? Pois não me agrada a morte de ninguém, a palavra do soberano Senhor. Arrependam-se e vivam. Ezequiel 33, 11 fala assim: vivo eu, diz o Senhor, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Convertei-vos dos seus maus caminhos, pois por que razão desejaria sofrer, ó casa de Israel? Nosso problema é que a gente confunde a graça e a misericórdia de Deus, o amor dele, achando assim, não, Deus vai me perdoar, Ele entende, Ele sabe que eu sou pó, que eu sou fraco, e vai perdoar, e Deus perdoa mesmo. Engraçado que Ele perdoa mesmo. Mas a palavra de Deus nos fala em vários lugares que o pecado tem consequência. Tem consequência. Deus perdoa, mas as consequências a gente vai ter que lidar com ela. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, que pecou, foi perdoado porque se arrependia. Ele pecava e já se arrependia, já se atirava nos pés do Senhor e fazia um concerto com o Senhor, mas ele sofreu a consequência de cada um dos pecados dele. Aqui, o próprio Deus, ele fala assim: vivo eu, diz o Senhor Deus. Daí ele termina assim, ó: por que vocês desejariam sofrer? Porque aquele que peca vai sofrer as consequências do pecado. Então não é mais fácil a gente ter um coração aquebrantado? Não é bem mais fácil a gente viver as promessas de Deus? Em 2 Pedro 3,9 fala assim, ó: o Senhor é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Sabe, Deus nunca manda o juízo sem antes avisar. Deus nunca manda o juízo sem antes mandar o aviso. Sabe, Ele mandou os profetas, né? Ele mandou os anjos. Só que até hoje Ele manda ainda os profetas e manda os anjos. Não é, é uma história da Bíblia que foi escrita há muito tempo. A palavra de Deus contém todas as profecias dEle, todas as promessas dEle. E aqui fala tudo que a gente vai passar conforme a nossa conduta. Não fala? Não fala tudo conforme o nosso comportamento? Deus ainda usa os profetas, Deus usa os anjos da igreja
para entregar profecias. Mas o que acontece? Por que é tão difícil entender e atender o chamado de Deus hoje? Segunda Crônicas 36, 15 e 16 diz: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes por meio de seus mensageiros, porque ele tinha compaixão do seu povo e do lugar da sua habitação. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram a palavra dele e expuseram-os ao ridículo, os seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo e já não houve remédio. Aí fala assim, olha, Deus avisa, manda profeta, e o povo vai simplesmente ridicularizando o povo de Deus, os profetas de Deus. Se vocês prestarem atenção, parece que eu estou contando uma história lá de trás, lá do Velho Testamento. Mas olha para nós hoje. Olha para nós, o que está acontecendo hoje? Nós chegamos na triste situação que os pastores têm que ficar medindo as palavras que vão falar num púlpito, para não ir para a cadeia. Há dois anos atrás eu pregava essa mesma palavra e parecia que era uma coisa distante. Já tem pastores presos, já tem pastores sendo processados, já tem igrejas sendo, como é que fala? Fechadas, porque foi pregada a palavra de Deus, a verdade, sem aumentar e sem diminuir. Sabia que as maiorias das faculdades da Europa, não se pode falar de Deus? Foi tirado, não se pode mais falar o nome de Deus. Foi tirado a Bíblia, foi tirado todas as referências a Deus de todas as faculdades da Europa. Sabia que já existem projetos para tirar até a frase do dinheiro daqui? Que era sempre o símbolo da América. Deus seja louvado. Em Deus nós confiamos. Às vezes a gente pensa que a Bíblia está falando lá do Velho Testamento, né? De não sei quantos mil anos atrás. Nós estamos vivendo isso hoje. Agora nós como igreja, quem nós somos? Nós somos o povo de Sodoma e Gomorra? Ou nós somos o povo de Nínive? É lógico, né, que a gente quer ser o povo de Nínive. Mas eu vou te falar uma coisa. Às vezes a gente está se comportando como um povo bem injusto. Sabe por quê? Às vezes você não pratica essas tais iniquidades, essas coisas, esses pecados, mas você é conivente. Para você não se indispor com alguém, para você não ser uma pessoa, não ficar cancelado entre os outros, você acaba sendo, sabe, você se omite. Você se omite. A omissão é a concordância com o pecado. O Timar gosta muito de contar historinha, contar piada. Ele contou uma que diz que o cara estava em cima do muro, assim, ó, era o inferno e o céu. E os anjos do céu ficavam chamando o cara, vem pra cá, pula aqui, pula aqui. E os anjos do demônio estavam lá quietinhos, não falavam nada, de boa. E os anjos de Deus chamando, cara, vem pra cá, sai de cima desse muro, vem pra cá. Aí o cara ficou meio indignado e falou assim, peraí, virou pro diabo e falou assim, por que os anjos estão doidos me chamando para lá e você não me chama? Falei, porque você já está em cima do muro, você é meu.
você já é meu. Quando você não se opõe ao pecado, sabe? Quando você não toma uma decisão ativa, sabe? Você está concordando com ele. Se você tem medo de ir contra o homossexualismo, porque você não quer se indispor com a população, com o governo, com leis novas que estão fazendo, porque você tem medo de ser perseguido, mas eu não faço isso. Você está concordando com isso. Eu não estou falando para você se levantar contra as pessoas homossexuais. Não, você tem que amá-las, mas falar a verdade, pregar a verdade, não ter medo, não ser covarde. Não ser covarde. Se você deixar de pregar contra o pecado, você está concordando com ele. E mais, a Bíblia fala que se você concorda, você é participante do pecado alheio. Você é participante. E se você é participante, você vai responder por ele. No começo, quando eu comecei a falar aqui, eu falei que nós estamos na hora de ser testados, provados, já estamos sendo. E é na hora de espremer e ver o caldinho. Se o caldinho sair crente, ainda tem esperança. Ainda tem esperança. Se espremer ser na prensa assim, o que sai? O que passa? O que passa na pereira? O que sai? Sai um caldinho crente? Ou será que você vai ficar com medo de se impor? Será que o galo vai cantar 3 vezes para você cair em si? Que você negou Jesus? Quando você se cala, você está negando a Jesus. Agora, mais do que nunca, é hora da gente abrir a boca e pregar a verdade. Uma das melhores maneiras de pregar a verdade é vivendo ela. Não conheço outra melhor. Não conheço outra melhor. Não é postura, não é jeito de falar, não é saber demais, conhecer teologia, sabe? Não é você não sair de dentro da igreja, é você ser igreja. É você ser igreja onde você estiver, onde você for. Os seus filhos, os seus pais, te reconhecem como crente? A sua esposa, o seu esposo te reconhece como crente? Se o teu testemunho particular dentro da tua casa é de crente, certamente Deus vai te reconhecer como crente. Porque é muito fácil eu chegar aqui e ser crente no púlpito, pregar, falar a Bíblia bonito, ninguém convive comigo. Sabe, ser crente é saber que você é pecador. Não é você dar uma de santão. Não é você, sabe, pregar aquilo que você não vive. É você reconhecer que você é pecador e carece da graça de Deus. Carece da misericórdia de Deus. Essa noite, como todas as noites, nós temos mais uma chance de olhar para nós e ver quem nós somos. Como nós estamos? Qual o nível do nosso arrependimento? Deus faz um convite para você. Quero convidar o louvor para subir. Deus faz um convite a você ao arrependimento. Eu não sei da sua vida, do seu pecado. Só você sabe. Só você e Deus. Não estou convidando ninguém para vir aqui se expor. Estou te convidando a aproveitar a chance que Deus dá para a gente se reconciliar com Ele. Para a gente realmente falar assim, olha Senhor, eu estava fazendo alguma coisa. Às vezes você não está perdido, mas você está fazendo alguma coisa que não agrada a Deus. Você tem a chance hoje de se arrepender, de se reconciliar com Deus, de voltar para o caminho certo. Você tem também a chance, sabe, de vir aqui e falar assim, olha Senhor, eu quero me posicionar. Eu quero me posicionar. Se eu não tenho coragem, eu quero que o Senhor me dê coragem, porque eu vou precisar de muita coragem
agora mais que nunca. Sabe, eu não tenho como peitar as pessoas, eu não tenho como peitar o sistema. Sabe, eu preciso que o Senhor me dê a estratégia, eu preciso que o Senhor me dê a ousadia, eu preciso que o Senhor me dê a palavra certa, põe a palavra certa na minha boca. Porque eu sozinho eu não sei. Olha, nós temos o Espírito Santo de Deus. Ele é tão maravilhoso que Ele ensina a gente como orar, Ele ensina a gente como falar, sabe? Ele traz a palavra certa na hora que a gente precisa. Ele nos fortalece. Ele nos ensina. E Ele está aqui hoje. Ele está aqui hoje, sedento de ter um encontro com você. Sedento. O povo de Nínive foi um povo feliz e abençoado, porque eles não perderam a oportunidade que Deus deu. E a gente deixa passar sempre, a gente está sempre deixando passar as oportunidades que Deus dá para nós. Por orgulho, por vergonha, porque a gente acha que vai ter outra chance, vai procrastinando, vai deixando para depois. A gente não sabe nem como que vai ser daqui a pouco, né? Então, se Deus falou com você nessa palavra, vem aqui, faz um concerto com Deus. Vem aqui e fala com o Senhor. É o convite que Deus tem para você nessa noite. Amém?